Quem como Deus? Ninguém. A paz de Cristo, amor de Maria, meus irmãos, hoje é um dia muito especial, porque nós vamos começar a aprender com o próprio Jesus como é ser devoto da Virgem Maria. Isso mesmo. Vamos pedir o Espírito Santo para que nos ajude a entender, através das próprias palavras de Jesus, como devemos amar e honrar a Virgem Maria, como deve ser um filho, um consagrado a Nossa Senhora. E também a própria Virgem Maria vai dizer como nós devemos ser filhos e devotos verdadeiros dela. E tudo isso na Sagrada Escritura. Nós vamos aprender com a luz do Espírito Santo, vamos penetrar nesse mistério da Escritura. Antes disso, vamos pedir o Espírito Santo de Deus que venha nos iluminar, que venha nos conduzir, que venha nos encharcar com a sua graça. Por intercessão da Virgem Maria, nós pedimos, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Permiti que vos louve, ó Virgem Sagrada, dai-me força contra os vossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, ontem nós meditamos como a oração deve ser o mais importante na nossa vida. Antes de tudo, Deus. Antes de tudo, a oração. Assim nós vencemos o orgulho, vencemos esse pecado capital da soberba, através do amor a Deus acima de todas as coisas, através da verdadeira fé. Mas hoje, nosso Senhor e Nossa Senhora querem nos ensinar que a verdadeira fé precisa ter obras. A verdadeira fé age por meio de obras concretas, do amor. Então, vamos aprender com o próprio Jesus. Tem pessoas que não entendem essa passagem bíblica e pensam que Jesus está diminuindo a Virgem Maria. Como, por exemplo, naquele momento em que chegam pessoas dizendo: sua mãe e seus irmãos estão aqui te esperando. E Jesus diz: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e colocam em prática. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a Deus e obedecem. Em outro momento, essa passagem está em Marcos capítulo 3, Mateus capítulo 12. Em outro momento, em Lucas capítulo 11, uma mulher vai dizer sobre Nossa Senhora: feliz o ventre que te gerou. Imagina, ela vendo todas as coisas lindas que Jesus falava, toda a caridade de Jesus, toda a maravilha, os milagres. Ela exultou de alegria, louvando a mãe de Jesus. Bendito seja o ventre que te gerou, benditos sejam os seios que te amamentaram. E Jesus não discordou, mas Jesus diz: mais bendito ainda é aquele que ouve a palavra de Deus e obedece. Porque a Virgem Maria só é grande, só é bendita, porque ela ouviu a palavra de Deus e obedeceu. Porque os fariseus se gloriavam de serem descendentes de Abraão, mas João Batista dizia: olha, não se ache muito importante só porque você nasceu do santo, são descendentes de Abraão, porque Deus pode fazer dessas pedras filhos de Abraão. Se vocês não se converterem, não obedecerem os mandamentos de Deus, raça de víboras, não adianta nada ser filho de Abraão. São Paulo vai dizer: verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que imitaram Abraão na fé e na obediência à palavra de Deus, fé e obras, porque fé sem obras é morta. Santo Agostinho vai dizer que antes da Virgem Maria gerar Cristo na sua carne, no seu corpo, ela o gerou no coração, porque ela amava a palavra de Deus, a vontade de Deus e obedecia. E Jesus é a própria palavra do Pai que se fez carne nela.
Então Nossa Senhora é feliz não somente porque gerou a carne de Cristo, mas porque ela amou a vontade de Deus, amou a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Mesmo antes dela conceber, o anjo disse que ela era cheia da graça de Deus, porque ela ouvia e obedecia. Isso está também em Lucas capítulo 1, quando ela visita Isabel. Isabel dá um grande grito, gente, isso me emociona. Isabel não deu um grito. A tradução da Bíblia diz que ela deu um grande grito. Isso me alegra demais. Um grito já é algo maravilhoso, né? Quando ela recebeu a visita de Maria e ouviu a saudação, ela poderia gritar: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Porque assim que eu ouvi a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Né? Bem-aventurada és tu que acreditaste, pois tudo que da parte do Senhor foi dito se cumprirá. E diz a Bíblia que quando ela ouviu a saudação, ela ficou cheia do Espírito Santo, só de ouvir a voz de Maria. Ela poderia gritar, mas a Bíblia diz que ela não gritou. Ela não deu um grito, ela deu um grande grito. Gente, isso é lindo. Essa palavra que seria repetida bilhões e bilhões e bilhões de vezes. Ah, alegra-te, cheia de graça, e depois bendita és tu entre as mulheres. Não é? Então ela deu esse grande grito e disse que Maria era feliz, bem-aventurada. Por quê? Porque ela ouvia a palavra de Deus e colocava em prática. E a palavra se fez carne nela, porque ela foi a que mais amou essa palavra de Deus. Então nós vamos aprender, meus irmãos, que a fé sem obras é morta. Ouvir a palavra de Deus e não obedecer não é amar a Deus. Você pode anotar em Tiago 2,17, vai dizer que a fé sem obras é morta. Vocês estão entendendo que hoje a gente está falando da virtude principal, as 3 virtudes principais, fé, esperança e a caridade. Hoje nós falamos da fé para vencer o pecado capital da soberba. E você começa aprendendo isso. Fé sem obras não vale nada. Tiago 2,17. E também na passagem de Gálatas, capítulo 5, versículo 6, vai dizer que a verdadeira fé, ela age por meio do amor. Ela age por meio da caridade. Ela precisa ter ação concreta. Se não tiver o verdadeiro amor, só receber o amor de Deus não basta. É preciso amar a Deus. É preciso agir com a fé por meio do amor. Gálatas 5, 6. E também em 1 Coríntios capítulo 13, São Paulo vai dizer: ainda que eu tenha fé capaz de mover montanhas do lugar, se eu não tiver amor, não vale nada. Essa palavra é muito forte, meus irmãos. Se não tiver amor, não vale nada a fé. Claro que, em primeiro lugar, nós precisamos ter a fé. A fé é o movimento de acolher o amor de Deus. A fé é o movimento de deixar Deus me amar primeiro. Mas depois eu preciso ser grato e responder a esse amor. Amar a Deus sempre é uma resposta. Porque na primeira carta de São João vai dizer: o amor consiste nisso. Foi Ele que nos amou primeiro. Aí nós respondemos. Mas São João vai dizer também: se alguém vê o seu irmão passando necessidade e fecha o coração, como está nele o amor de Deus? Se nós recebemos esse amor, se Deus nos amou tanto, precisamos amar a Deus através dos mandamentos e através dos nossos irmãos. E a gente se lembra de Santa Marta, né? Primeiro é necessário ouvir. Primeiro mandamento da lei de Deus: ouve, Israel. Ouvir a palavra de Deus, primeiro passo é a fé. E tem uma passagem em João capítulo 6, versículo 28 e 29. Vão perguntar a Jesus: o que nós então devemos fazer para praticar essas obras de Deus? Como, Senhor? E Jesus vai dizer: para vocês praticarem as obras de Deus, o primeiro passo é você acreditar de verdade em mim. É você acreditar nas minhas palavras, acolher o meu amor. Acredita, fé é o primeiro passo para realizar as obras. Tem gente que quer fazer obras de caridade sem antes colocar a fé em Deus, sem antes amar a Deus sobre todas as coisas. Essas obras vão perder o valor.
A primeira coisa, Jesus diz em João 6, 28 e 29, a primeira obra que Deus quer de você é a fé. E se essa fé é verdadeira, que age pela caridade, consequentemente, você vai começar a transformar essa fé viva em atitudes, em obras, se Deus está em primeiro lugar. E qual é a obra que Deus espera de nós? Obedecer a sua palavra. Desde o nosso primeiro vídeo, nós estamos falando de obedecer a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus. Não vamos conseguir vencer o espírito do mundo se não conhecermos a palavra de Deus. Por isso, se você quiser anotar, pode anotar, mas principalmente anota no seu coração o que Jesus está nos ensinando sobre esse viver da fé, praticar a fé de verdade, não ser uma fé imatura. Por exemplo, em São Mateus, capítulo 19, versículo 17, Jesus vai dizer ao jovem rico, que pergunta, mestre, o que eu devo fazer de bom para ter a vida eterna? E Jesus vai dizer, se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. Você está entendendo? Que viver a sua fé é praticar os mandamentos, obedecer os mandamentos de Deus. Outra passagem bíblica que forte aqui, olha, João capítulo 14, ele vai dizer, se vós me amais, obedeceis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse verdadeiramente me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu me manifestarei a ele. E em outra passagem, João 15:10, se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor, como também eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. O próprio São Judas Tadeu vai perguntar, Senhor, mas o Senhor vai morrer e ressuscitar e vai se manifestar só a nós? Lá em João 14, e Jesus diz que não, que se alguém ouvir a palavra dele, guardar essa palavra e viver os mandamentos, ele e o Pai vão vir habitar com o Espírito Santo nessa alma. Isso se chama graça santificante. Nossa Senhora vai ensinar, e eu depois vou dizer, deixa eu ver se eu tenho aqui, dia 3 de junho de 1989, Nossa Senhora vai dar uma mensagem fortíssima. Quem quiser, quem tiver o livro do Padre Gobi, pode procurar ver. Eu vou ver se é possível colocar aqui na descrição do vídeo e Nossa Senhora vai explicar. Se você é batizado, você recebe a vida da Trindade dentro de você. E se você continua vivendo os mandamentos de Deus, dentro da sua alma, a vida divina vai crescer. E as 7 virtudes principais, as 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e as virtudes cardeais, a justiça, temperança, prudência e fortaleza, vão crescendo na sua alma, fazendo a partir dessas criar muitas virtudes. É como se fosse um jardim. Nesse jardim vão crescendo todas as plantas belas, representando as virtudes. Ao contrário, se uma pessoa, mesmo sendo batizada, comete pecado mortal, abandona os 10 mandamentos, ela começa a viver a sua alma, em vez de ser um jardim, é como uma terra seca, ou até mesmo um pântano. E em vez de crescerem as plantas saudáveis, né? As virtudes, vão crescer os vícios, que vão te levar cada vez mais a adorar ídolos. Ídolos do prazer, do dinheiro, ídolos 1000 que vão te afastar das virtudes, te afastar cada vez mais dos mandamentos de Deus e trilhar um caminho que pode levar à perdição eterna. Por isso, quem não vive os mandamentos vai começar a ser escravo dos 7 pecados capitais, a começar pelo orgulho que hoje nós estamos enfrentando através da verdadeira fé. E ao contrário, quem pela fé recebe o batismo ou depois de ter cometido um pecado mortal, recebe a confissão dos pecados, dentro da sua alma crescem as virtudes divinas. As 7 virtudes, como eu já falei, as 3 teologais e 4 cardeais, dessas virtudes saem todas as outras virtudes na sua união com Jesus, até um dia dizer, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Mas primeiro tem que obedecer aos mandamentos da lei de Deus. Essa passagem de João capítulo 15, se você puder ler depois com calma, que Jesus está dizendo que se você guardar os meus mandamentos, você vai permanecer no meu amor.
Em João 15, ele está dizendo que uma pessoa que é batizada, que está vivendo a graça de Deus, ela é como um ramo da videira. Jesus é a videira e nós somos os ramos. Né? Coisa linda, nós somos um só corpo com Jesus, comungamos o corpo de Jesus. Mas quando estamos em pecado mortal, nós somos um ramo cortado e corremos o risco da perdição eterna. Jesus diz em João capítulo 15, e é um ensinamento da igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 7, olha só o que vai dizer, meus irmãos. Versículo 19. A circuncisão não vale nada, e a incircuncisão não vale nada. O que importa é a observância dos mandamentos de Deus. São Paulo está dizendo que a única coisa importante na sua vida espiritual, a primeira coisa é observar os mandamentos de Deus. Feliz o ventre que te trouxe, antes feliz aquele que ouve a palavra de Deus e obedece. Coloca em prática. Esse tem fé. Existe uma régua para medir a fé, quando Jesus fala, mulher, grande é a sua fé. Jesus fala, se tiver a fé como um grão de mostarda. Existe régua para medir a fé? Existe sim. A régua que mede a fé são as obras. Se você acredita, você obedece a Deus. Contam aquela história, não é? De um alpinista que dizia que não acreditava em Deus. Mas quando ele teve uma queda e ficou pendurado por um único galho no meio daquela tempestade de neve, ele disse a Deus, se você existe, meu Deus, me salva daqui que eu vou acreditar em ti, eu vou te honrar para sempre. E ele ouviu uma voz no fundo da sua alma dizendo, se você acredita que eu posso te ajudar, solta esse galho. E ele não vai soltar o galho e vai ser encontrado tempos depois, congelado a meio metro do chão. Moral da história, se nós acreditamos, nós obedecemos. Uma outra história, e essa baseada em fatos reais, aquele homem que conseguiu atravessar as duas torres gêmeas quando elas existiam, né? Ele atravessou segurando uma vara de equilíbrio, com nada mais. E chegou ao outro lado, depois perguntou ao público se acreditavam que ele conseguia atravessar sem a vara de equilíbrio. E disseram, sim, você consegue. E ele foi só com a mão. E depois perguntaram se ele conseguia atravessar com um carrinho de mão. E eles disseram, sim, nós acreditamos que você consegue com carrinho de mão. Se vocês acreditam mesmo, sentem aqui no carrinho de mão. É muito fácil dizer que eu acredito em Deus. O próprio São Tiago na carta vai dizer, os demônios também acreditam, mas não obedecem, tremem de medo. Então, fé sem obras não vale nada. Por isso, São Paulo está dizendo em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 19, o que importa é observar os mandamentos de Deus. E também em 1 João, capítulo 2, versículo 3, olha só, eis como sabemos que conhecemos a Deus, se nós guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz conhecê-lo e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Dizer que tem fé em Deus, mas não se esforçar para guardar e viver os mandamentos, não é uma fé verdadeira. Eu sei que muitas pessoas que estão me assistindo estão numa situação difícil. Para sair dessa situação de pecado mortal não é fácil. Muitas pessoas estão anos envoltas num vício ou num pecado, numa dificuldade imensa de lutar contra esse pecado, de abandonar. Muitos estão em situações delicadas, mas se você não lutar contra essa situação, você não vai ter uma verdadeira fé. É muito forte essa palavra, mas ela precisa ser dita. Muitas pessoas estão vivendo no pecado mortal por ignorância, e no decorrer desses dias a gente vai aprender o ensinamento da igreja. E queira Deus que todos tenhamos a humildade de dizer sim, eu estou no caminho errado, mas eu quero vencer. Por isso que eu digo que todos que estão fazendo essa preparação perseverem até o fim. Porque se você estiver numa situação de pecado mortal, longe dos mandamentos de Deus, pelo menos você vai assumir o compromisso
no dia 27 de novembro, de lutar contra esse pecado mortal. Você vai fazer uma promessa de Nossa Senhora, mesmo que não faça perfeita consagração, mas é uma promessa de ser devoto de verdade dela. Porque quem não luta contra o pecado mortal não é devoto da Virgem Maria. Um anjo apareceu à irmã Agnes, no Japão, em Akita, em 2019 agora, depois de quase 50 anos de aparição em Akita, dizendo assim: rezem o rosário penitencial. O que é o rosário penitencial? É o rosário que pede a graça da conversão do meu coração, em espírito de penitência, de conversão. Se eu não rezo o rosário querendo deixar o pecado mortal, o meu rosário não vale nada. É necessário lutar contra o pecado mortal e viver os mandamentos de Deus. Nosso Senhor olha com misericórdia para você que está numa situação de pecado mortal. E muitas pessoas aqui no mosteiro vinham fazer a consagração a Nossa Senhora e descobriam que estavam vivendo em pecado mortal. E eu dizia, não se desespera. Muitas pessoas em situações delicadas, né? E eu dizia, calma. Por exemplo, mulheres que queriam casar na igreja, mas o marido não queria. Era casado só no civil, às vezes nem isso. Eu dizia, calma, Nossa Senhora te acolhe se você quiser lutar. Você quer? E ela dizia, quero. Faça a novena do Rosário de Nossa Senhora de Pompeia e não tem demônio que vai resistir. E eu duvido que você vai permanecer no pecado mortal. Eu duvido que o inimigo não vai ser vencido. Gente, e eu ouvi quantos milagres de testemunhos de pessoas que mudaram de vida, de casamentos que aconteceram, de restauração de famílias por meio da fé, do Rosário penitencial. E nós estamos rezando o rosário todos os dias, em torno de 80 mil guerreiros, todas as manhãs. E eu tenho certeza que se você está nessa situação, você vai conseguir vencer rezando, segurando nas mãos de Nossa Senhora, que é o Santo Rosário. Porque se você não quiser lutar contra o pecado, não é Nossa Senhora que está te rejeitando, é você que está rejeitando Nossa Senhora. Mas eu tenho certeza que essa não é a sua situação, que esse não será o seu caso, porque você deseja amar e obedecer o seu Filho Jesus. Então, continuando, existem ainda outras passagens bíblicas, por exemplo, em 1 João capítulo 3, versículo 22, vai dizer: tudo que pedimos ao Senhor, vamos receber dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos aquilo que é do seu agrado. E ainda, 1 João capítulo 5, versículo 3. Eis o que é amar a Deus, observar os seus mandamentos. A definição do amor a Deus, a fé não age pela caridade, eu citei para você Gálatas 5. A verdadeira fé precisa ter o amor. A carta de São João está explicando. O que é amar a Deus? É observar os mandamentos de Deus. Em outra passagem, 2 João capítulo 1, versículo 6. Nisto consiste o amor, que vivamos segundo os seus mandamentos. E a palavra diz, os seus mandamentos não são pesados. É um fardo leve, Jesus diz. Jesus diz, tomai sobre vós o meu fardo, e eu darei descanso às vossas almas. Obedecer os mandamentos de Deus traz paz ao nosso coração, traz liberdade interior, a liberdade dos filhos de Deus. Seus mandamentos não são penosos. Meu irmão, minha irmã, toda essa palavra de Deus agora está trazendo vida para a sua alma. Não adianta eu ir à igreja, não adianta eu participar da liturgia, participar de pastoral e não querer lutar contra o pecado mortal. É como Jesus fala, vinho novo tem que ser em odres novos, nova mentalidade, nova vida. E a própria Virgem Maria vai nos ensinar a colocar em prática. O mandamento de Nossa Senhora é esse: fazei tudo o que ele vos disser. Está escrito em Apocalipse capítulo 12. Deixa eu ver se eu tenho aqui o versículo. Apocalipse capítulo 12 vai dizer assim: quem são os filhos desta mulher vestida de sol? Vai dizer, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Apocalipse 12, 17. Os descendentes desta mulher vestida de sol são aqueles que vivem os mandamentos de Deus, que acolhem Jesus no seu coração, observando os seus mandamentos.
Esse é o mandamento de Maria. João capítulo 2, as bodas de Caná. Fazei tudo o que o meu filho disser. Nós amamos Nossa Senhora quando obedecemos a ordem dela, que é viver os mandamentos da lei de Deus. Se você quiser fazer um exame de consciência sobre os mandamentos da lei de Deus, vamos deixar aqui na descrição, aqui no cardzinho também, um vídeo sobre o exame de consciência, para que você possa conhecer melhor, um pouco melhor, os mandamentos da lei de Deus. E no nosso próximo vídeo, nós vamos aprofundar como vencer esses 7 pecados capitais para viver as 7 virtudes que nos levam à salvação e como vivenciar esses mandamentos da lei de Deus para renunciar ao espírito do mundo e para fazer crescer na intimidade com Deus, ser um verdadeiro seguidor de Jesus, ser um verdadeiro filho e consagrado à Virgem Maria, nossa mãe. Nossa Senhora de La Salette vai nos ajudar amanhã a entender esses mandamentos. Qual é o princípio do desvio dos mandamentos da lei de Deus? Qual é o princípio da perseverança nesses mandamentos da lei de Deus? Nossa Senhora de La Salette amanhã vai nos ajudar a vivenciar essa grande graça, que é estar unido à videira, que é Cristo, que é permanecer vivendo em estado de graça. E mais uma vez eu digo, você que por algum motivo está em pecado mortal, Jesus te ama. Jesus deu a vida por você e através da Virgem Maria, Ele vai te dar forças para você viver a pureza dos filhos de Deus, para você viver em estado de graça, porque o seu lugar é o céu. E Nossa Senhora está aqui para te conduzir, já aqui na terra, para essa vivência do céu, que é viver na graça de Deus. Você vai vencer, em nome de Jesus, através do Santo Rosário e, se possível, da novena do Rosário de Pompeia. Com essa grande graça, você vai vencer todos os seus inimigos, em nome de Jesus. E agora, vamos finalizando e vamos deixar aqui a oração própria desses 12 dias de desapego do mundo. Deus abençoe, guerreiro e guerreira. Não esqueça, claro, de deixar o seu like, já ia esquecendo, olha, se inscrever no nosso canal, você que é novo, celebramos a Santa Missa em todos aqueles que se inscrevem no canal, especialmente no dia de hoje, e também eu quero pedir a você que deixe o seu comentário. Como está a sua luta contra o pecado mortal? Na sua casa, todos estão vivendo os 10 mandamentos da lei de Deus? Ou será que Deus escolheu você para ser um instrumento de conversão e de salvação para toda a sua família? Afinal, os escolhidos e consagrados de Nossa Senhora, não por ser melhor, mas por serem os menorzinhos, serão instrumentos de salvação para muitos. E diga também o que você achou dessa formação de hoje, o que você aprendeu, o que você entendeu, não é? Para que a gente possa crescer junto também nesse caminho do reino de Deus. Deus abençoe, guerreiro, guerreira. Quem como Deus? Ninguém. Veni Creator Spiritus. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com a vossa graça divinal. Vós sois chamado intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender, em nós vertei o vosso amor, com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli, e dai-nos logo vossa paz, e tendo um guia como vós, evitaremos todo mal. Fazei-nos conhecer o Pai, e o Filho revelai também, e que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai, e ao Filho que ressuscitou, e ao Santo Espírito de Deus, por infinitos séculos. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Saudação a Nossa Senhora, Ave Maria Estela. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus,
Do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda. Funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dai-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dai-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faze a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dai-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu